Nesse momento, quando presencialmente, eu chamo alguém do público para fazer uma marca ao redor do meu corpo. Uma marca que poderia ser uma marca de sangue ou uma marca no asfalto de alguém atropelado. Uma delimitação no espaço. Você tem medo? Porque está falando. Se você tem algum medo, pode contar. Medo do amanhã, assim, que pode acontecer e eu não ia ter controle. Medo de perder o controle do que vai acontecer. Porque eu desconheço, né? Mas você sempre teve medo? Sim, acho que acompanha. Tem que fazer entre as pernas, tá? Também? É. Tem que marcar entre as pernas. Fazer um contorno. Para que eu possa entrar. Fora esse medo, tem outro? Talvez o medo do desconhecido. Eu tenho medo. Você tem também? Tenho. Do quê? Eu tenho medo de não dar conta. Sabe? Sim. Tá. De não perder o controle, eu não tenho medo não, mas é de não dar conta do que vai acontecer. Eu não teria medo também. Tenho medo também de, sei lá, Tanta coisa que já muita coisa. Tenho medo de morrer de morte violenta. Já terminou? Nossa, foi muito rápido. Tudo bem? Obrigada.
que você tem medo? De que você tem medo? Eu me pergunto, eu te pergunto, de que você tem medo? Pode ser um medo bobo, um medo grande, um medo pequeno mesmo. Um dia eu entendi que todas as pessoas vivem rodeadas de medo. E eu comecei a conversar com os meus medos. Olá, bom dia, medo do escuro. Olá, bom dia, medo da escuridão. Olá, bom dia, medo da solidão. Olá, bom dia, medo de nem sei do que. Olá, bom dia, medo de morrer de morte violenta. Bom dia, medo do futuro. Ah, bom dia, medo do presente. Bom dia, medo. Bom dia. Bom dia, medo. Bom dia. Você pode ir para o outro lado, para a sala vizinha, para que eu possa tomar café em paz? Depois você volta. Você pode dormir e eu posso descansar um pouco depois. Você volta. Não funciona. Eles não vão. Eles não saem, nem vão para um lado, nem para o outro. Ficam do lado, na frente, atrás, mas colados. Colados a mim o tempo inteiro. Precisei me acostumar com eles. Entender que eles fazem parte da vida. Conversar, fazer de conta que está tudo bem. Tudo bem. Tranquilo. Como se fossem meus amigos de infância. Mais ou menos assim. A cabeça é branco, porque os meus cabelos ficaram brancos. Eu comecei a ver tudo claro ao meu redor. Antes, a cabeça era marrom também. É bom ter tudo claro assim. Acostuma, sabe? Tinha o cabelo preto, depois vermelho, escuro. Acostumei com essa coisa clara. Mas agora, acostumada, não quero mais trocar. Esse espetáculo também fala de paciência. Fala que eu só posso carregar 6 garrafas de cada vez. Se eu carregar 7 garrafas, as garrafas quebram. Ou o número 7 não é um número bom para garrafas, ou então é só porque quebra mesmo. A gente nunca sabe, não é? As verdes ficam nos pés.
para que eu me lembre do meu contato com a terra, com o chão, com o verde da grama molhada do dia de chuva. Parece contado, né? Mas não foi. Elas se fizeram assim. Eu gosto de pensar que foi milimetricamente calculado. E saber que não foi. A fila 1, que é essa, é a fila dos meus medos mais profundos. Um deles eu perdi. Tinha medo. Da morte da minha mãe. Eu tinha medo, não tenho mais. Medo é uma coisa esquisita. Mesmo depois que acaba, deixa rastro. De vez em quando eu esqueço. Já passou. Mas o medo continua. É como se ele só tivesse mudado de roupa. O medo confunde. Porque parece que você pode viver aquilo de novo. Então, você esquece que já foi. Quando eu termino a primeira fila, dá um alívio. Na segunda fila, tem os medos mais comuns. Medo de que dê tudo errado. Medo de adoecer. Medo de não ter trabalho. Medo de envelhecer. Na verdade, não é medo de envelhecer, não. É medo de não saber o que fazer com a velhice. Porque envelhecer, eu já estou envelhecendo, já tem um tempo.
segunda fila, ela é mais constante. São os medos que atravessam a vida toda. São os medos do futuro. Das coisas que se repetem. Das coisas que você não tem controle. Das coisas que dependem dos outros. Quando eu decidi montar esse trabalho, havia ao meu redor muitas pessoas com medo, tomando remédio porque tinham medo. Síndrome de pânico. O medo exagerado se chama síndrome de pânico. É um transtorno. Às vezes o medo ele não é real. Ele é imaginário. Por isso que se transforma num transtorno. Muitas pessoas ao meu redor começaram a adoecer, tomar remédio para sair de casa, para trabalhar, para dormir, para viver, para acordar, para tudo. Eu tinha medo calada. Eu nunca falei para ninguém dos meus medos até esse momento. Quando eu decidi falar, foi como se abrisse uma grande porta. Ao meu redor. Lá, depois da porta, eu pude ver, bem de perto, todos os meus medos. Pude falar com eles. Alguns deles eu entendi que não eram tão grandes, que eu podia conviver. Outros não. Outros eu entendi que eu não ia ter como lidar com aquilo sozinha. Que muito provavelmente eu precisaria de ajuda. Nessa hora, quando as garrafas já estão terminando e eu já tenho vontade de desistir, eu pergunto. Quando tem público, eu pergunto. Quem tem medo? E alguém que tem medo, levanta e vem botar as garrafas comigo, as últimas. Quem quiser. Não temos público agora. Nesse momento, estamos eu e a técnica. O meu público é a técnica do teatro. O meu público presente. Quem está assistindo é o meu público distante. Segredo. Não levem mais de 6. Elas caem e quebram. Precisamos terminar a terceira fila. A terceira fila é a fila dos medos coletivos. É a fila desses medos que quase nós todos temos. Tipo, medo de morrer, medo de fracassar,
Medo de perder o controle. Vocês têm medo de quê? Diego já me falou. O medo que vocês têm. Tenho medo do esquecimento. Medo de esquecer ou do esquecimento total? De que esqueçam você? Que esqueçam de mim. Também tenho esse medo. A terceira fila sempre se perde. Ela se confunde. Porque os medos coletivos, eles se confundem mesmo. A gente nunca sabe se o medo é só seu ou se o medo é dos outros. Agora, nesse momento, eu acho que todos nós estamos com medo de morrer sem ar. Todos nós temos medo de morrer. Às vezes eu tenho medo de viver. Porque viver também é difícil. Acho que lá. Às vezes eu acho que o medo da morte, na verdade, é medo da vida. De não viver de verdade. De não viver tudo o que você tem para viver. E aí você acaba achando que está com medo de morrer. Quem pegou as últimas? Quero ver onde ele vai botar. Onde você vai botar? Obrigada. Obrigada. Eu peço licença a mim para lidar com o meu medo.
Essa foi a hora que eu abri a porta e vi. Isso sou eu e os medos. Foi assustador. E aí eu entendi que eu ia ter que conviver com isso. Que eu ia ter que fazer caminhos. Escolhas. Até o fim. Quando eu comecei a olhar para eles, a falar com eles, a respeitá-los, foi quando eu comecei a falar para os outros que eu tenho medo. Sem esperar piedade, nem compreensão. Eu comecei a criar caminhos. Comecei a lidar com eles, cantar para eles,
dançar para eles, contar histórias para eles dormirem, ter paciência, tolerância, compreensão. Comecei a pedir misericórdia, espaço. E também comecei a dar alguns limites. Para eles não se espalharem muito. Às vezes eles ouvem, às vezes não. Tem os medos que são rebeldes. Tem os medos que quanto mais eu peço para eles pararem, mais eles aparecem. Nessa hora, eu peço ao público para fazer caminhos de mim para fora. Quem quiser, essa sou eu. Só para não se machucarem. Um dia, um dos meus medos falou para mim que ele não podia simplesmente sumir como eu queria. Ele falou que eu olhasse para ele de frente, bem dentro dos olhos dele. E eu olhei. Como uma mágica, por alguns segundos, ele sumiu. Sumiu. Eu fiquei livre dele. Foram alguns segundos. Logo depois ele voltou. E aí, eu entendi que tudo bem, que eu consigo respirar com ele, só que dói. Eu tenho que aprender formas de doer menos. Esse medo, ele me disse que eu prestasse atenção nos outros, nas outras pessoas, no medo das outras pessoas.
E ele me disse que o meu medo podia me ligar aos outros. Que toda vida que eu sentisse medo, eu lembrasse que os outros também sentem, que eu não estou só. E que medo passa. Demora, mas passa. Que eu respirasse fundo. Que passaria. E que em alguns momentos eu ia conseguir andar mais rápido. Odeio chorar em cena, toda a vida eu fico toda melada. Devia ter um enxugador de choro de cena, automático, que você apertasse o botão e ele enxugasse. Mas não tem. Também não tem na vida. Ele falou que eu ia ter momentos que eu ia conseguir andar bem mais rápido e respirar melhor. E horas não. E outras horas eu não ia conseguir. E que era assim mesmo. Que eu entendesse e me acostumasse e aprendesse a respirar. E aprendesse a andar num caminho mais suave. Porque há um caminho mais suave. E que quando eu não aguentasse, eu dissesse: que era uma negociação possível.
E assim eu aprendi e aprendo devagar a respirar com medo ou sem medo. Devagar, entendendo e aceitando. Esse projeto é uma realização da Fundação Amigos do Teatro José de Alencar, em parceria com o Centro Cultural Dragão do Mar, o Cine Teatro São Luís e o Teatro José de Alencar, apoiado pela Secretaria Estadual da Cultura, Lei 13.811, de 16 de agosto de 2006, por meio do projeto Conecta 7, Teatros em Rede Comemoram.